Estado, Sim. não era em razão do recurso da educação. Sim. Naquele momento, a educação tinha recursos para absorver, de um modo geral, aplicando a toda a tabela, esses 33,24%, não conseguiu absorver em razão da condição do Instituto de Previdência, Sim. que é pública. E aí Todo é um mundo sabe, grau de né? responsabilidade muito grande. Todo né? mundo sabe. Aí nessa discussão toda, e eu me desgastei muito nessa discussão, me desgastei inclusive com colegas secretários, lembro na época até com o próprio governador, porque eu defendia isso com muita ênfase, né? Sim. Mas como não estava e como não está até hoje, na lei que cria o plano de cargos e carreiras, no PCCR da educação, não consta lá o que consta do PCCR dos servidores federais, mas dos servidores da Secretaria de Educação não consta, que é o percentual. De qual é o percentual da puladinha, né? Sim. Todo mundo fala, e é verdade, 3. que era 10% para mudar de uma letra para outra, na mesma classe, era 10%, Sim. e que nesse contexto de 2023, início de 2022, Sim. início de 2022, ali em março de 2022, nesse contexto, no contexto da aplicação do percentual do piso, esse percentual de 10% passou para 7%, da puladinha de uma letra para outra. Exatamente em razão do impacto que seria sentido na Previdência do Estado, no Acre Previdência. Que todo mundo sabe, o governo coloca recurso próprio e num volume grande para dar conta de pagar a folha de pagamento. Fala-se de insolvência, né? Tem projeto na Assembleia para tentar melhorar. Exatamente. Então todo mundo sabe disso, é público, né? Mas naquele momento, a gente só não teve força suficiente para não deixar mexer nos 10% da puladinha, porque não estava na lei. Se tivesse na lei, não teria mexido. Sim. Então, o que eu tenho dito, insistido, eu converso sempre. Todas as vezes que venho aqui, eu visito o secretário, eu ligo para o secretário, eu faço um périplo com os secretários envolvidos nessa questão. Secretário da Fazenda, Mariso, onde eu encontro a Mariso, visito, vou à sala dele, civil. trato dele, Casa Civil, secretário de Administração, secretário de Planejamento, Educação. Coronel Ricardo Brandão, acho que já, assim, não cansou, porque ele de fato é um homem muito sério, muito correto, sim, muito educado, né? Mas eu toda hora estou perturbando o secretário. E o secretário Aberson, então, nem se fala, né? Sim. Eu virei na vida do Aberson aquele menino da Calói, lembra daquela propaganda? Eu falo com o Aberson e com o Reginaldo, que é o secretário adjunto de Finanças, né, da Secretaria de Educação, o tempo inteiro, e o tempo inteiro eu cobro isso, né? E o que eles estão me mostrando? Claro, o governador Gladson já determinou que fossem feitos estudos, está acompanhando, tem total interesse em resolver, eu acredito que vai conseguir resolver ainda na gestão dele. Eles estão fazendo estudo para exatamente olhar o momento em que a lei de responsabilidade permitir. Ou seja, o momento em que aquela margem, aquele percentual máximo que pode ser gasto com o pessoal estiver abaixo, o Estado vai ter condição de fazer, apresentar, eu acredito aí teria que aumentar a receita, apresentar né? Novamente. Você tem duas coisas, né? Que é exatamente aumentar a receita. Uma delas é aumentar a receita, a outra é diminuir despesa. Mas como é que diminui despesa numa situação de um Estado, né, como o nosso? Né? Não dá para demitir pessoas. Então, é sempre a busca pelo aumento da receita. E a Mariso tem feito isso com muito cuidado, né, com muita cautela. O que a gente vê, então? A Secretaria de Educação já apresentou uma proposta aos sindicatos, por 2 vezes ou 3 vezes já, que é de fazer isso parcelado. São 3% que faltam, fazer 1,5% esse ano, por exemplo, e 1,5% ano que vem. Mas eles estão aguardando essa condição legal de fazer, né? Mas eu espero que façam, porque de verdade, Astério, senhora é professora, eu considero uma grande injustiça. Né? Eu testemunhei esse processo em 2022, né? Eu estava presente nas discussões, quando o compromisso foi assumido de fazer a recomposição em 2023, né? Aí eu sei que o Estado em 2023 fez uma boa recomposição dos salários, mas essa recomposição não foi feita ainda. Deixou de fazer, e tem que fazer, então, às vezes, as pessoas não me veem falando disso o tempo inteiro, mas foi bom, a gente levou não me veem tempo falando aqui, disso mas o eu tempo achei inteiro, muito legal a senhora esclarecer publicamente, isso. mas eu falo disso o tempo inteiro com os secretários, Que com o bom. governador, com a vice-governadora, eu estou acompanhando isso muito de perto. E eu acredito que vai conseguir resolver, sim. Bom, 2026 está aí, Socorro Nery candidato à reeleição, como é que está a vice-governadora Maísa? Porque eu estou vendo as suas declarações na imprensa, né?
sempre está fazendo a declaração, porque além de... e a senhora foi eleita vice-presidente? Não, Secretária-geral. Secretária-geral do PP, né? Do Progressista, sim, que agora sim. formou a federação. Comente um pouquinho sobre 26 e a sua seu projeto. Recentemente a direção nacional do partido fez a recomposição da executiva regional do PP, né, aqui no Acre, mantendo o nosso governador Gladson na presidência, a vice-governadora Maílza como vice-presidente, o Lívio também vice-presidente, o deputado Zezinho Barbari vice-presidente, e me colocando como secretária-geral do partido. Eu gosto dessa função. Eu gosto da vida partidária, eu gosto de estar junto, né? E espero ter condição de exercer, né, essa função dentro do partido. Agora, nós estamos muito animados, Astério, porque nós temos observado o seguinte, né? A nossa vice-governadora, que é a nossa pré-candidata ao governo do Estado, ela já alcançou um patamar nas pesquisas que ninguém imaginava que ela fosse alcançar esse ano, no mês de agosto, de um ano antes da eleição, né? E ela já alcançou esse patamar, quer dizer, ela já chegou aos 2 dígitos, numa condição bem favorável. E eu acredito de verdade que, à medida que Maílza vai se tornando conhecida das pessoas, as pessoas vão vendo que ela é um excelente nome para governar o nosso Estado. Ela foi uma excelente senadora, quando o Gladson saiu do mandato. Ela mesmo hoje ela diz, poxa, eu devia ter divulgado mais um mandato, né? Exatamente. Porque agora está chegando um monte de emenda dela, um monte de Ela foi excelente senadora. Tem projetos lá dela que eu estou acompanhando até hoje na Câmara, foram aprovados no Senado, estou na Câmara, e eu fiquei acompanhando. Ela foi a da senadora que mais enviou emendas para o Acre, mais recursos para o Acre. E os recursos dela são sempre muito transparentes, né? Para causas sociais, para obras sociais, para ações que impactam na vida da população. E a gente está vendo acontecer, concretizar até hoje, né? E Maílza agora, como vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, ela tem demonstrado uma capacidade de gestão extraordinária. Uma mulher que dialoga, que ouve, que busca resolver problemas, que se coloca de fato na condição de alguém que tem empatia pelos problemas da população, né? Então eu tenho visto esse crescimento dela como algo que para mim era esperado, porque eu tenho essa admiração e vejo nela esse perfil, né? Sou totalmente adepta, aliada, estilo, vinculada, né, a esse estilo da Maílza. Eu gosto muito do estilo dela. Penso que cada um tem o seu estilo, mas eu me identifico muito com o estilo dela. E vejo o seguinte, que é a mesma visão que o partido tem nacionalmente, né? Maílza é vice-governadora, vai ser muito respeitada, ela tem uma amizade muito grande com o presidente do partido, com Ciro Nogueira, respeitada por toda a direção do partido. E Maílza vai ser, em abril, né? Tudo caminhar como está caminhando, o governador Gladson sai para ser candidato ao Senado, Maílza assume de fato e de direito o governo do Estado. Então eu tenho dito desde o início de 2023 que Maílza é legitimamente a candidata do PP em 2026 ao governo. Quer dizer, ela tem toda a legitimidade. E agora da federação. E de fato nós do PP só concordamos com a federação quando nós recebemos essa garantia de que ela seria a candidata da federação. Está selado. Portanto, está selado. Eu não vejo nenhuma discussão. Claro, as pessoas fazem, ilações todo mundo faz, né? Faz. Sonhar todo mundo sonha, querer criar intriga todo mundo tenta, mas eu vejo ela trilhando um caminho assim, com muita ética, com muita responsabilidade, com o pé no chão. Ela tem uma disciplina para o trabalho, uma disposição para o trabalho que é algo impressionante. E que penso que vai ser muito bom para o Estado, né? Que bom termos uma mulher eleita governadora com o perfil que ela tem, né? Com a capacidade que ela tem. Deputada Socorro Nery, muito obrigado. Nosso tempo chegou ao fim. Que bom. Eu que agradeço, Astério. Eu tenho essa mania de sala de aula mais ainda, vezes né? Aqui, eu tenho essa mania de sala de aula ainda, Astério, que analisar as coisas, quer falar com mais detalhe. Eu não consigo não aprendi até hoje a ter aquela postura do parlamentar ali. Não consigo, não. Bom, eu sigo do meu jeito assim e a gente vai conversando, né? Sim. Muito obrigada. Obrigado também. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, porque nós temos um terceiro.